Alô, bom dia, pessoal. Tranquilo agora? Melhor? Beleza. Bem, eu quero agradecer à CEFB e ao Núcleo a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Eu sou de fora, mas acabei adotando Francisco Beltrão como minha cidade de... Eu acho que se eu conseguir futura aposentadoria, né? Então, venho fazendo um trabalho aqui especificamente na Casaril Imobiliária, mas o foco da palestra não vai abranger só a parte imobiliária. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional, do que eu conheço e nas áreas em que eu trabalho. Eu tenho uma formação na área de contabilidade, administração, sou antigo, né, porque eu sou formado em processamento de dados. O pessoal mais novo aqui acho que provavelmente não passou por isso, mas eu passei, acabei me formando no Cesulon em Londrina, fiz pós nessas áreas, né, e por uma questão de necessidade do mercado, eu sempre trabalhei na parte de back-end, na parte de trás da empresa, na parte de suporte, auditoria, verificação de resultados, e não fui muito de trabalhar na área comercial. E o mercado, com a evolução, acabou me levando à necessidade de também fazer uma graduação na área de marketing e marketing digital. E aqui tem uma coisa bem interessante. Eu fiz marketing digital primeiro, fiz uma pós primeiro, não foi suficiente, não me esclareceu, não me deu conhecimento suficiente para fazer aquilo que eu queria fazer dentro das empresas, aí eu fui fazer a graduação em marketing. Também fiz MBA em projetos, comecei em Curitiba, na FGV, acabei em Jundiaí, onde atuei numa empresa de logística. Isso foi um divisor de águas na minha profissão também. Também sou auditor interno e externo de ISO 9001, PBQ-PH, área de construtora. Isso aí, na época das cidades, lá, o pessoal de imobiliária sabe bem o que é um processo de certificação baseado na ISO. Essa parte de baixo aqui, quem é da área de TI deve conhecer. Eu não sei se tem alguém da área de TI aqui. Tem alguém? Tem? Opa. Área de marketing, tem alguém? Publicidade? Beleza. Quem é da área de TI conhece a Oracle, a maior empresa de banco de dados do mundo. Eu atuei na AGV Logística em São Paulo, que é uma empresa muito forte nessa área. Eu fui contratado para fazer um trabalho de migração de banco de dados lá. 2.000 usuários, só na área de administração a gente trabalhava com 500 pessoas. Eu tinha 48 analistas de sistemas e eu era o DBA da empresa. Venho originariamente do Banco do Brasil. Fui estagiário no Banco do Brasil, trabalhei até o PDV, Plano de Desligamento Voluntário do Banco do Brasil, em 1990. Ou seja, eu passei por toda aquela transformação, aquela automação que o banco teve. Eu sempre falo para o pessoal da minha idade que a gente é de uma geração extremamente... A gente ganhou muito com isso, porque eu sei o que era antigo, eu fiz curso de datilografia e vinha trabalhar com a área digital, com computadores, com o que existe de mais novo em tecnologia, sabe? Então, essa transição nos dá um know-how bastante grande e propriedade bastante grande para estar trabalhando nas empresas. Trabalhei também na área industrial, Michelangelo Marble, uma empresa de Curitiba, Posigraf do Grupo Positivo, e assim vai. Um dos divisores de água da minha área transporte foi a parte de transporte da GV Logística. Divisor de águas da minha profissão. É uma empresa nacional, agora com capital estrangeiro também. O Sanzel é um dos investidores, uma empresa que nasceu de uma maneira bastante diferente, por acaso ela nasceu, e hoje ela é uma potência na área de logística, uma empresa que investe muita em inovação. Eu aprendi muito lá, porque a tecnologia que está lá dentro não é só nacional, eles atendem clientes do mundo inteiro. Então, de manhã você tinha reunião com um mexicano, à tarde iam os clientes lá fora do país. Isso deu um ganho muito grande para a GV, ou seja, ela saiu na frente de um monte de outras empresas, e o crescimento dela foi assustador no cenário nacional. Fizemos trabalho também para a Diageo, e assim vai. Na verdade, um portfólio de
uma coisa bastante variada. E, se vocês notarem, imobiliárias foi o ramo de atividade que talvez eu mais eu atendi. 30 trabalhos hoje. Algumas estão no mercado, outras quebraram, mas não foi por culpa minha, não. Acho que foi o mercado. Vamos lá. A ideia de falar sobre empreendedor digital, empreendedor não tem nada novo, não mudou o conceito, é a mesma coisa, é aquela pessoa que gosta de correr risco, que corre risco e faz isso para ganhar dinheiro. Tá? Só que agora, com o advento de internet e as novas tecnologias, isso aí ficou um pouco difícil para quem está empreendendo. Ficou um pouco difícil para o empreendedor, inclusive interno. Né? O empreendimento não precisa somente externo, ele pode ser dentro da própria empresa. Então, existe uma confusão bastante grande. A quantidade de informação que chega para a gente é uma quantidade muito grande, então fica muito difícil de filtrar. Então, a ideia é a gente estar esclarecendo alguns pontos, né? Dependendo, eu vou deixar as perguntas para o final, mas dependendo das perguntas, a gente pode direcionar para alguns cases que a gente tem e está passando para vocês como é que foi aplicado a solução lá, como é que foi aplicado a logística dentro dessa empresa. Então, vai depender muito do... O conteúdo é bastante variado, eu vou procurar resumir. A gente tem, eu acho que mais ou menos aí uns 25, 30 minutos, né? Então, vamos lá. Palavra empreendedor, básico, conceito, vem do francês, eu até não sabia, fui pesquisar isso, né? É aquele que assume risco e começar algo novo. Ela é um pouco diferente do gestor, né? Ele já corre mais risco, ele é menos pé no chão, ele é mais ousado, menos medroso. Tem os tipos de empreendedor, não vou entrar nessa parte conceitual, acho que não há necessidade, o pessoal aqui já é bastante avançado, não tem necessidade de eu estar passando por isso aqui. Mas é importante isso aqui, para eu ser um empreendedor, seja do ambiente normal, de qualquer tipo de negócio ou digital, os conceitos e as necessidades e o perfil é basicamente o mesmo. Você entender o ambiente, ou seja, para você investir num negócio, você ir a fundo, fazer pesquisa, né? Você começar a olhar a estatística das empresas que abrem no Brasil, e ainda continua sendo alto, as que fecham, você vai ver que se você for buscar a fundo, essas empresas fecham por falta de planejamento, falta de conhecimento, direcionamento, hora errada. Às vezes tem tudo certo, mas é a hora errada, é o momento errado para investir. Então, as ferramentas, a maneira de se procurar é bastante importante na hora de investir. Às vezes eu tenho uma ideia, eu já vi isso muito acontecer, eu tenho uma ideia que, para mim, é a melhor ideia do mundo. Aquilo vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro com aquilo, vou arrebentar o mercado. E daí, na prática, não acontece. Por quê? Um desses pontos não ligou direito. Eu não planejei direito, eu não tinha um aporte de dinheiro suficiente, calculei mal, eu não tinha as pessoas certas, eu não estava na região certa. Eu vi muitos negócios que não deram certo numa região e dão certo em outras. Grandes empresas acabam fazendo testes, né? Na hora de lançar um produto, faz teste em determinada região, se deu certo, vai caminhando devagar. Visionário, sem dúvida nenhuma. Opções administrativas, né? Não ser estático, na verdade, né? O empreendedor não pode ter aquele jeitão radical, eu sei de tudo, é a minha ideia, etc, etc. Isso normalmente não dá certo. A ideia até pode ser dele, mas ele tem que ouvir o mercado, ele tem que pesquisar. E isso a gente não vê muito acontecer nas empresas. Pesquisa, né? Quem trabalha com a área de marketing, principalmente, sabe que a base de um bom projeto, de um bom planejamento, é uma boa pesquisa. Né? E não é a pesquisa feita de uma maneira, vou perguntar de forma aleatória, é a pesquisa científica mesmo. Não há necessidade da contratação de um instituto de pesquisa. Né? Hoje em dia você pode começar a se capacitar, eu vou trabalhar isso bastante, ou seja, se qualificar, porque não dá numa empresa, principalmente numa empresa pequena, você contratar pessoas para cada área que você precisa. Imagine, você contratar um profissional de marketing, aí você contrata um profissional de TI, aí um profissional de RH, daí um profissional de pesquisa também, se bem que o profissional de marketing faz isso, e muito bem. Então, é bastante complicado, é bastante custoso. Aí tem alguns pontos, né, que são necessários dentro de um perfil para a gente se enquadrar. Sou
um gestor, eu sou um empreendedor. Nesse quadro, essa aplicação eu vou estar disponibilizando depois para vocês, tá? Mas esse quadro aqui é o que separa o gestor do empreendedor, tá? Não vou me aprofundar nisso também, não nos interessa isso hoje, tá? O que nos interessa é esse ponto aqui que eu tenho visto bastante, tá? Dever de casa. Do velho, novo, atual e futuro empreendedor. Fazer o básico, né? Mas o que é o básico, na verdade? No mundo digital, hoje em dia, a amplitude de sopa, eu chamo de sopa de letras, que chegam até a gente, que faz gestão de empresa, que é diretor, que é empresário, é muito grande. É uma confusão. E isso, numa reunião em Curitiba, a semana retrasada, eu estava conversando com o pessoal de marketing de uma agência bem grande lá. E eu estava falando, eu falei, ó, um pouco da culpa disso é o pessoal de marketing, é o pessoal que faz a publicidade, que quer vender seu produto. Eles vêm, fazem a demonstração, liberam uma série de informações para o empresário, como fórmula mágica de estar resolvendo seus problemas. E não existe fórmula mágica, infelizmente não existe. Na verdade, você tem que sentar, você tem que conhecer a empresa, você tem que ir a fundo, cavocar mesmo a empresa, ir lá buscar a origem, histórico, as experiências, mas depois tentar enquadrar alguma ferramenta, alguma solução, tentar detectar, na verdade, qual é o problema que essa empresa tem, para depois apontar a solução. Então, não tem, infelizmente, essa fórmula mágica não existe. Gostaria que existisse, mas ela não tem, não. Então, falando em sopinhas de letras, né, a gente, com certeza, o pessoal já deve ter tido contato com esse tipo de informação. CRM, inbound marketing, outbound marketing, marketing digital, big data, inteligência artificial, inteligência cognitiva. Fala-se de inteligência artificial, já está ficando até um tanto obsoleta, né? Agora está se falando muito de inteligência. Não se falando, viu? Isso não é ficção. Todo mundo já sabe, isso é realidade. Existem vários projetos no mundo e no Brasil que trabalham inteligência artificial. Projeto do Dr. Watson, da IBM, BIA, do Bradesco, e assim vai. Hoje, isso até 10 anos atrás, eram processos milionários. Para essas grandes empresas, ainda continua sendo processos milionários de investimento. Porém, a maneira que se desenvolve código, se faz informática hoje em dia, é bem diferente de lá atrás. O pessoal mais antigo, eu venho da época de COBOL, de mainframe, de computação de grande porte, do Banco do Brasil e HSBC, etc. Fazia um código, a gente fazia um código lá, escrevia uma solução para alguma coisa e a gente escondia. Aquilo era da gente. A vontade da gente que era de patentear aquilo, né? A visão das pessoas, né? O mercado mudou. Hoje não. Hoje você tem isso em código aberto. Inteligência artificial tem 12 open source, ou seja, código aberto na internet, para qualquer técnico de informática que queira, vai lá, pega, puxa e adapta para a empresa dele. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, é custoso, é caro o investimento. Mas tem muita gente rodando em processo 1000 vezes mais barato que o processo da IBM. Tá? É um pouquinho distante, eu quero implantar na minha empresa. Ainda é distante, mas isso está aumentando de forma muito geométrica, é muito rápido. A cognitiva, né? Artificial, cognitiva, artificial um pouquinho antes. Ela na verdade, uma máquina com muita capacidade de estar respondendo, de estar sendo adaptada a te dar respostas, né? Você, usuário, está perguntando, ela vai aprendendo com você, né? E a cognitiva vai além disso, na verdade. Se confunde muito com computação cognitiva, né? A computação cognitiva é a que desenvolve a inteligência artificial e a inteligência cognitiva. Tá? Mas a cognitiva ela tem a capacidade de aprender com a própria máquina. Ou seja, a máquina já está acontecendo o que a gente, há algum tempo, só via em filmes de ficção. Né? Da máquina está aprendendo, está cada vez ficando mais inteligente e assim vai, e vamos ver onde é que a gente vai parar. Esse é o caso da BIA? Caso da BIA. O caso da BIA é a inteligência artificial. Ela vai aprendendo, conforme você vai respondendo, ela vai criando um banco de dados de você e ela vai entendendo o teu perfil.
ela aprende com você. A cognitiva ela vai muito além disso. Ela aprende com a própria máquina. Ela vai criando raízes, na verdade. Então, não tem como explicar inteligência cognitiva de uma forma simples, porque ela não é simples. O algoritmo dela é extremamente complexo. Tá? Mas é uma realidade. E isso vai acontecer muito rapidamente, muito rapidamente. A gente viu vários serviços nessa última 5, 6, 10 anos estarem sendo mudados radicalmente. Né? Temos o exemplo do Uber, Airbnb, Netflix, e vão aparecer muito mais. Eu estava vendo uma estatística ontem que 65% das novas profissões nos próximos 15 anos, 65% não foram criados ainda, não existem. Próximos 15 anos. O que é 15 anos, cara? Eu quero estar firme ainda daqui a 15 anos. Então, é por isso que eu gosto muito da nossa geração, né? Ela é privilegiada, porque a gente passou por a transição algumas pessoas aqui não, da máquina de escrever, e agora com o computador. Os chatbots, que são robozinhos, são mais simples, isso é facinho de implantar. Isso, por exemplo, tem grátis no Facebook, de você implantar para a tua empresa, para a hora que a pessoa entra no Face, ela é atendida por um chatzinho desse automático, onde você, claro, tem o trabalho de estar implantando as perguntas, as respostas, mas você acaba criando um atalho legal até para o cliente. Bem implantado, funciona legal. Tem vários grátis, na verdade. O do Face é um deles, que são grátis. Tem um exemplo bem legal, está na página da Microsoft, de criação desses robozinhos com inteligência, onde eles começaram a se conversar entre si e eles criaram uma linguagem própria. Até quando eu li essa notícia, eu falei, cara, isso aí é ficção, não deve ser verdade. Eles criaram uma linguagem própria, conversando entre eles, né, e que os programadores não sabiam que linguagem era. É como se tivesse vida própria, mas não tem, mas eles criaram. Eles tinham inteligência para fazer isso. Criaram a própria maneira de se comunicar. Foram tirados fora do ar. Melhor análise. Vai que dá certo, né? Vai que dá certo, né? Vamos, Outra ferramenta é o SIM, Sistema de Informação de Marketing, que já é um projeto mais incorporado, para empresas um pouco maiores, na verdade, requer um investimento de tempo e de dedicação, você conseguir juntar dentro de um container só informações de toda a empresa, seja de prospecção, seja de financeiro, você tem uma trilha total do cliente. Né? É um projeto bastante grande, a gente está fazendo isso na Casaril agora, é um projeto para 1 ano e meio, 2 anos, muito interessante. Aí tem os e-commerce, né? Como a gente tinha medo, eu tinha muito medo antigamente de comprar pela internet, ainda continuo com medo, a gente tem alguns cuidados que nós temos que ter, né? Mas isso evoluiu muito, né? Isso evoluiu demais, né? Os B2B, B2C, que é o comércio entre empresas, de empresas para clientes, de clientes entre clientes, né? Exemplo, Mercado Livre, né? É um negócio que eu compro de pessoa física, necessariamente não precisa ser jurídico. Então, isso alavancou muitos negócios. Hoje, as empresas elas têm o local físico, mas quase que obrigatoriamente tem que estar vendendo na internet também. Os pesos pesados de vendas já estão investindo em pontos de atendimento. Aqui no Brasil, Magazine Luiza, se eu não me engano, fora o Walmart, pontos de atendimento com um conceito um pouquinho diferente. Por exemplo, quando eu quero comprar algo pela internet, normalmente é 15%, 20%, 25% mais barato do que na loja física. Mas por que eu vou comprar na loja física? Porque eu tenho a necessidade, eu preciso daquilo logo. Um país extremamente grande. Então, às vezes, demora 3 dias, 5 dias, 7 dias. Antigamente era muito mais, né? Antigamente era como se... Até hoje, da China, se compra rápido. Aí, o que acontece? Eles estão fazendo lojas onde você vai lá, por exemplo, pega o celular, olha o celular, vê, testa, fica lá o tempo que você quiser com ele, pode até configurar ter os aplicativos dele para ver se ele vai funcionar. E você compra o celular, só que você não leva
na hora, você recebe no dia seguinte. Né? Então, as empresas estão investindo muito em logística, os famosos CDs, Centros de Distribuição. Eu aprendi muito de logística quando eu trabalhei na AGV em São Paulo, que é o que eles fazem. Né? Nós atendimos lá, por exemplo, a Nivea, maior empresa de cosmético do mundo, que fabricava lá 1 milhão de sabonete. Quem armazenava esses sabonetes éramos nós. Quem fazia a logística de distribuição no Brasil inteiro éramos nós. A Nivea só fabricava. Então, ainda temos dificuldade, mas vocês podem notar que tem algumas empresas que já estão entregando com 3 dias. Entrega com 3 dias em alguns estados. Nas capitais, no dia seguinte. Então, isso é um crescer constante. Eu tenho um afilhado, um sobrinho meu, que trabalha na Magazine Luiza, inclusive, e eu vivo falando para ele, cara, a profissão não vai desaparecer. O vendedor, como o de corretor, como o pessoal que ainda tem o contato, não vai. Mas vai diminuir consideravelmente, como tem diminuído. Por quê? As empresas querem enxugar custo. O mercado está cada vez mais competitivo por preços, por oferecer qualidade de produtos, por oferecer experiências. Então, se prepara, vai fazer administração, vai estudar mais, ou seja, o melhor vendedor, porque vai diminuir com certeza, nesses próximos anos, a quantidade desse tipo de oferta de trabalho. Infelizmente, vai acabar acontecendo. Eu tenho o e-commerce, CRM, que na verdade é um conceito e tem várias ferramentas no mercado que é poder você, na verdade, estar gerenciando o teu relacionamento com o cliente. Isso diria assim, nos dias de hoje, o arrozinho com feijão que toda empresa tem que ter. Né? Eu tenho que conhecer o perfil do meu cliente, eu tenho que saber das qualidades, eu tenho que saber a maior quantidade de informação que eu conseguir nos contatos com eles tirar. Isso me serve de oportunidade de estar atendendo ele melhor. O cliente, na verdade, o cliente de hoje, o consumidor de hoje, ele não quer voltar a ter pouco acesso à informação, ou seja, ele quer muita informação. Nós, antigamente, a gente recebia as informações pela televisão, pelo rádio, pelo jornal. Hoje é uma enxurrada de informação que a gente recebe. Para comprar pela internet com qualidade, só foi possível quando a gente começou a avaliar o produto, avaliar as considerações que as pessoas fazem sobre o produto. Quem vai comprar no Mercado Livre, na Amazon, sempre vê lá a qualificação do produto, né? Tipo, se existe crítica, se é um bom livro, se não é, se o produto é bom, se o vendedor é bom, quantas vendas ele fez, há quanto tempo que ele está no Mercado Livre, né? Então, esses cuidados que a gente tem, atrás tem uma empresa que cuida disso tudo, está passando essas informações. Na verdade, ele quer encontrar uma opção ideal e não quer mais alguém pressionando todo o tempo, né? Ligação. A maneira para se chegar no cliente hoje não pode ser uma maneira muito repetitiva, né? Tem que se ter muito cuidado. Se a gente conseguir detectar exatamente o perfil dele, eu consigo chegar nele com a propaganda certa, na hora certa, e se ele permitir. É importante eu estar perguntando para o meu cliente, você quer receber ofertas da minha empresa? Você quer? A qualquer momento que você não queira, você me descarta, porque a caixa postal da gente de e-mail, WhatsApp e qualquer outra rede social, ela enche muito rapidamente. Então é importante eu estar qualificando isso, sabe? Bem, vamos falar de coisa um pouco básica. Só uma perguntinha aqui. Quem aqui é dono de empresa? Proprietário? Legal. Quem é diretor de empresa? Gerente? Funcionário? Legal. Plano de negócio. Tá? Então, vamos lá. Para ser um empreendedor, um empresário, eu procurei algumas ferramentas que, pasme, isso não é novo, isso é antigo, mas o que eu tenho visto, na verdade, é que as empresas acabam buscando fórmulas mágicas, inovadoras, e acabam esquecendo o básico da administração, né? O básico, o arrozinho, acaba não fazendo, né?
Então, o plano de negócio, eu acho muito legal ele como ferramenta, porque ele te dá um norte, ele te dá uma espinha dorsal, ele te dá ferramentas do mínimo que você precisa fazer na sua empresa, para você ter êxito. E mesmo você fazendo tudo isso, você pode não ter êxito. Dentro do plano de negócio, eu tenho um plano financeiro, plano de marketing, planejamento estratégico e uma ferramenta de plano de ação, que é a 5W2H. Tá? Isso é muito extenso, não tem como entrar nisso, mas eu acredito que todo mundo tem noção, pode ter feito uma vez, 2 vezes, pode ser uma constante dentro da sua empresa. O que eu tenho nas minhas andanças aí, contatos que eu tenho com empresas das mais diversas áreas e dos mais diversos tamanhos, é que uma coisa que eu vejo que é muito constante nas empresas, planejamento estratégico. A grande maioria das empresas tem feito. É um pedaço do plano de negócio. O Sebrae de Minas Gerais, ele tem uma ferramenta, se vocês entrarem na internet e digitar lá, Sebrae de Minas Gerais Plano de Negócio, ele tem um aplicativo gratuito que ele te ajuda a montar um plano de um negócio novo, de um empreendimento novo, ou ele ajuda você a montar o plano de negócio da tua empresa. Ele é extremamente bem didático. Ele tem um manual, ele tem os vídeos que ele fala de cada um dos pontos. Se eu abrir aqui para frente, acho que, se eu não me engano, eu tenho um pouquinho dele aberto. Aqui. Esse é o aplicativo deles, tá? Então, dentro do plano de negócio, eu tenho tudo isso aqui, ó. Eu tenho os dados do empreendedor, a missão da empresa, o setor de atividade, enquadramento tributário, blá, blá, blá. E aqui ele abre outras seções. Ele ajuda a empresa a estar fazendo um acompanhamento do novo negócio ou do negócio que já existe. Isso é gratuito, eles dão suporte nisso. Ele é bastante ilustrativo. E na internet tem muita coisa sobre esse assunto. Isso ajuda bastante a gente a errar menos. Para que eu preciso de um plano de negócio? Para a abertura de um novo negócio, para a reestruturação do negócio já existente, criação de novo produto. Eu trabalhei em algumas empresas que sempre criaram muitos produtos, né? Eu acabei gostando muito sempre dessa área. Mas existe um monte de cuidado para se criar novos produtos ou serviços. Às vezes o mercado não aceita. Por exemplo, eu atendo a área imobiliária em diversos lugares no país. Trabalhei lá em Porto Velho, trabalhei em Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo e Paraná, aqui em Santa Catarina. Ultimamente estou ficando velho e fiquei só para o sul. Tem produtos que eu tenho implantado em Santa Catarina e que não funcionou aqui. Antes de pôr no ar, a gente faz alguns testes, etc., para ver se vai funcionar ou não. E nos diversos ramos de atividade é a mesma coisa. Tem produtos que, de repente, funciona muito bem lá em cima e aqui embaixo não funciona. O serviço vai muito, por exemplo, da área cultural. Ali. Eu atendo bastante gente ali do Vale do Itajaí, né, os alemães, italianos ali, e tem coisa ali que não vai, não adianta, não consigo implantar. Não funcionou, nem quis pôr no ar. Então, o cuidado, na verdade, na hora de você criar um novo serviço ou um produto. Fazer a pesquisa, sempre pesquisa de mercado, pega uma amostragem pequena de cliente, chama pessoas que você conhece. Eu gosto muito de ter alguns amigos bastante pessimistas. Então, quando eu vou fazer algum produto, eu gosto de ouvir bastante eles, porque esse pessoal, realmente, eles veem coisas que a gente não vê. Às vezes verdade, mas eu já desisti de alguns projetos ouvindo essas pessoas que são do contra sempre. Então, sempre em algum lugar a gente procura ouvi-los para nortear melhor a gente. Isso aqui, se alguém quiser, tá? Se tiver dificuldade de encontrar, Sebrae Minas Gerais, plano de negócio, já vai aparecer esse carinha, você faz, baixa, é um aplicativo normal. Se eu não me engano, ele não roda no celular, somente no desktop, e é gratuito. Essa é a ferramenta que eu falei para vocês. É algo simples. Quando eu bato nessa tecla de, às vezes as pessoas não fazem o trivial, não fazem o arrozinho com feijão, esse é um dos outros exemplos, tá?
Uma ferramenta antiga de administração, sei lá, nasceu em 1940 e pouco. E as pessoas, às vezes, quando vão fazer determinada ação dentro da empresa, e não interessa o valor, se eu vou investir 1.000 ou se eu vou investir 10.000, sempre passar por esse plano de ação aqui, pequeno, né? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer isso, tá? Mesmo eu sendo dono da empresa, eu começo a me questionar, né? Qual que é o benefício, qual o custo-benefício disso, o que vai me trazer de importante dentro da empresa, para a sociedade e para os funcionários, né? Quem é que eu vou botar para fazer isso? Eu que vou fazer? Ou quem eu vou escolher para fazer? Ou a equipe que vai fazer? Ou vou ter que contratar? Então, são pequenas perguntas que têm respostas que, às vezes, viram grandes planos. Quanto vai me custar? Às vezes não é possível estimar isso, depois eu tenho um exemplo. Como que eu vou fazer isso? A maneira que eu vou empregar, né? Eu vou ter que fazer um levantamento, eu vou ter que fazer uma pesquisa onde eu vou estar determinando todos os passos, né, de um plano de ação. Quando que eu vou fazer, quando que eu vou começar é importante, e quando que eu vou terminar. Mesmo que seja algo que seja perene dentro da empresa, é importante eu dar determinando quando eu começo, quando eu termino, e depois uma manutenção, né? Aquela máxima de todo produto e serviço. Ele nasce, vai crescendo, pega uma certa estabilidade, chega aqui, ou ele declina e você tem que descontinuar, ou você reinventa ele. Todo produto e serviço acontece isso. Pode ser em um mês, pode ser em um ano, em 10 anos, em 100 anos. Tem produtos aí, Coca-Cola, ontem eu estava vendo sobre a Coca-Cola, está fazendo acho que 140 anos, 1880, acho que 140 anos, e está aí, firme e forte no mercado. Agora, também mudando um pouco o seu foco, né, que a Coca-Cola, agora, chegando no nosso país, muita gente parou de tomar refrigerante, né? A Coca-Cola é taxada por alguns como o pior alimento do mundo, mas ela está aí, está vendendo firme e forte. E ela mudou um pouco a estratégia, ela vai continuar vendendo Coca-Cola, só que ela quer se tornar a maior empresa do mundo que vende bebidas não alcoólicas, né? Então, ela comprou um monte de empresas de chás, ela vive revolucionando o seu produto. Sempre sai uma Coca-Cola diferente, né? Mas aquela Coca-Cola, a embalagem da Coca-Cola, que foi criada para ser reconhecida até no escuro, continua praticamente a mesma. Bem, então, produtos. Aqui eu tenho um exemplo um exemplo bem simples de um 5W2H, que é um exemplo de como que eu faço determinada tarefa, tá? Eu também vou disponibilizar esse PowerPoint, acho que não há necessidade da gente estar se aprofundando nisso. Se alguém quiser mais algum exemplo, alguma explicação, pode entrar em contato comigo, não tem o menor problema. Mas é uma ferramenta extremamente importante na administração, por vezes esquecidas, que esse tempo, nessa linha de tempo minha aí de trabalho, eu vejo que algumas ferramentas, algumas maneiras de trabalhar, metodologias, elas mudam de nome. Elas só mudam de nome. O cara vai lá, dá uma camuflada nela, muda um pouquinho, muda as perguntas e tal, e cria uma outra ferramenta. Mas a base é aquilo ali, originariamente aquilo ali, é extremamente importante a gente estar utilizando. Aqui é uma outra ferramenta de análise de 360 graus de oportunidade de negócio, bastante interessante, super simples de fazer. A gente olhando para ela, ela parece complexa, mas ela não é, é muito simples. Quando eu vou lançar um produto, eu começo a fazer algumas perguntas internas e vou respondendo. E conforme a resposta, pode ver que tem a pergunta aqui, daí tem as 4 bolinhas lá. Então, eu assinalo a bolinha que eu respondi. Por exemplo, lá, resolve o problema de muitas pessoas, de dezenas, de milhares, milhões ou bilhões. Ali, no caso, milhares. Então, foi assinalado ali. E depois você faz a interligação das bolinhas. Quanto mais aberta tiver essa teia de aranha ali, essa interligação das bolinhas, maior probabilidade de dar certo o teu produto. Tá? Esse conceito de 360 graus não se aplica só a produtos, se aplica a RH, se aplica a bastante coisa. Então, se tiver um tempinho, dá uma pesquisada sobre análise 360 graus. Outra ferramenta antiga, bem antiga, e que o pessoal normalmente não usa, não faz uso dela. Bem, vamos lá.
Nossa batalha diária, né? Quem é prestador de serviço aqui? Tem empresa de prestação de serviço. O resto, comércio. Comércio. Tanto de uma área como da outra, né? A nossa batalha diária. Aqui eu ilustrei, não é para não comer, né? Eu que sou gordo, a minha batalha diária é para não comer, né? Eu luto contra a balança. Mas é a satisfação do cliente. É atender bem, tentar quase que adivinhar hoje o que o cliente quer. Está cada vez mais difícil isso, porque vamos falar um pouquinho mais para frente sobre canais de comunicação. Antigamente a gente tinha somente o nosso balcão de atendimento, a nossa loja física e o telefone. Depois veio o fax e assim foi. Hoje os canais de comunicação são muito grandes. Então, para a gente estar conseguindo abranger, atender bem, porque se você atender mal pela internet, o reflexo vai ser negativo, talvez da mesma maneira que você atender direto no balcão. Então, para a gente cuidar de todas essas áreas, é extremamente complicado, é desgastante, é custoso e as informações ficam dispersas. Provavelmente na empresa de vocês devem ter esse tipo de problema. Às vezes eu tenho cliente que entra, manda um e-mail para mim, me relatando um problema ou fazendo uma solicitação, entra no WhatsApp da empresa, eu tenho 5 WhatsApp dentro da empresa, às vezes ele vai em 2 e pede a mesma coisa, ele liga na imobiliária, certo, Ivo? A imobiliária, e daí ele cobra, ele acha que ele abrindo várias frentes de atendimento, ele vai ser atendido mais rápido. Às vezes isso complica mais, porque a gente está trabalhando, na verdade, na uniformização, de jogar tudo isso dentro de um lugar só, para eu saber que se a Ana Paula me ligou, se ela se identificou, por exemplo, com o número do telefone dela, se ela veio pelo WhatsApp, eu vou capturar. Mas se ela ligou e ela falou assim, meu telefone é tal, eu já sou cliente aí, eu consigo estar jogando lá dentro. O problema é quando as pessoas não se identificam, né? Aí que vai a inteligência da coisa. E como que você captura esse tipo de informação? Onde que eu vou jogar esse cliente que eu não sei quem que é ele ainda? Ele pode estar dando um nome que não tem nada a ver. Às vezes a gente tem uma situação, meu nome é João, quanto João não tem, né? Vai lá para a base, vai ser mais um lixo. É mais um dado que não vai me servir de muita coisa. A maioria das insatisfações do cliente, o site Reclame Aqui de São Paulo, acho que todo mundo conhece, ele está no Brasil todo. Uma palestra em São Paulo ano passado com ele, onde ele deu alguns dados bem interessantes de perfil das pessoas que reclamam. A grande maioria das pessoas, 70%, 73%, se eu não me engano, quando liga para um atendente fazer reclamação, ela fala assim, já é a 2ª ou 3ª vez que eu estou ligando. E não é verdade. Ela também fala aquilo para que a atendente se comova e atenda, esse caso já é complicado, e atenda ela mais rápido. Isso também não resolve. Uma boa parte dessas reclamações, elas são infundadas, elas não são verdadeiras. Você vê que interessante. A gente se preocupa com reclamação, mas eu sempre converso bastante de a gente ir a fundo para ver se aquela reclamação, né? Primeiro eu vou descobrir se a reclamação procede e sempre dar um retorno positivo ao cliente, né? Ele tem que se sentir valorizado. Aliás, ele tem que ser valorizado primeiro, senão não vai se sentir. Então, isso de você estar garimpando esse tipo de informações é extremamente complexo de se fazer. Vou correr um pouquinho com o tempo aqui. As várias maneiras de a gente entender, né? O PDV, o ponto de venda, telefone, digital, e-mail, WhatsApp, site, Face, Insta, Twitter. Não adianta, a rede social veio para ficar. Quer a gente goste, quer a gente não goste de rede social, esqueça, vai mudar o nome. O conceito, a maneira de se relacionar de uma maneira virtual, ela pode mudar os nomes. Dificilmente vai aparecer aí nos próximos anos uma outra maneira. A gente já vem desde a época do Orkut e tal, e tem muitas redes sociais que a gente não tem conhecimento, né? Essas são as mais conhecidas, mas tem muita coisa. E a gente tem que se adaptar a ela. Não adianta, é uma necessidade do mercado. Eu preciso estar presente na internet, sem sombra de dúvida, há muitos anos. Eu preciso estar nas redes sociais.
é bastante ousado você estar na rede social, porque ali você está bastante exposto, da maneira, você pode estar abrindo algo legal para as pessoas, mas as pessoas podem estar te criticando. Aí vem um ponto, tenho que saber lidar com as críticas. Eu tenho que saber filtrar isso, não é ir lá e apagar. A última coisa que se faz, a não ser que seja uma calúnia que alguém faça de uma maneira, mas você tem que saber lidar, atender, mostrar para o teu outro público que está resolvendo os problemas. Não adianta eu estar camuflando isso. Aqui eu já falei. Beleza. Aqui tem alguns exemplos no PDF que eu vou disponibilizar. Quando você, eu não vou passar aqui que não vai dar tempo, ele tem o projeto da IBM, que é o Dr. Watson, que é impressionante a quantidade de informações que ele calcula. Também eu tive um evento da IBM em São Paulo, onde eles falam muito da tecnologia que eles estão implementando e dos cases que eles estão implementando. Um escritório de advocacia, onde eles estão mapeando todo esse tipo de informação, onde as respostas para determinadas ações eles vão ter de forma muito mais rápida, né? A procura da jurisprudência vai ser de uma maneira mais rápida. Vai eliminar o papel do advogado? Claro que não, mas vai facilitar muito a vida. Uma outra coisa muito interessante é num hospital de cura de câncer que eles estão fazendo, que a máquina ela começa a ler não somente a linguagem de máquina, essa é a diferença da inteligência artificial, né? Antigamente eu precisava fazer as entradas, os inputs em linguagem de máquina. A inteligência artificial consegue pegar a tua voz, por exemplo, e transformar ela em algo que ela entenda, ou uma imagem. Eu fiz um teste até, tem um aplicativo gratuito, que você coloca na câmera, entra no estabelecimento, captura a imagem. Quando você está na mesa do atendente, o perfil da pessoa no Facebook já está para ela ali, para ela saber já o que você quer. Isso já é um pouco antigo até. Fiz esse teste na cabeceira da casaria, lá bem tranquilo para fazer. Mas a tecnologia, a dificuldade maior é da gente como saber, a gente poder filtrar o que serve para a minha empresa e o que não é que não serve, não é a hora para eu implementar. Tem muitas soluções mirabolantes que funcionam legal, mas tem que ver aquilo que eu preciso, a minha necessidade, aonde que eu quero chegar. Aqui são alguns dados de redes sociais. Esse dado, inclusive, é antigo, tá? É de 2018. Você vê, no Brasil, em 20 anos, eu estou com 100 milhões de usuários ativos no Google, 127 no Facebook, 50 no Instagram. O Instagram já deve ter quase chego nos 100. O WhatsApp, 120 milhões e o YouTube, 92 milhões. A nível de rede social ainda, o que as redes sociais, qual a missão delas, né? O que elas procuram fazer, né? As empresas que fazem redes sociais. Manter o público engajado, ou seja, junto a mim, comigo. Aumentar o alcance das publicações, manter uma frequência de publicação. Se adaptar com as atualizações e mudanças nas redes sociais. A gente vê constantemente o Facebook está mudando o seu algoritmo, né? O algoritmo, na verdade, é a linguagem de programação, é a lógica que está intrínseca dentro do código-fonte deles, de uma maneira bem simples. Resolver conflitos, lidar com fake news, etc. Então, voltando nesse mercado, quem quer ficar fora desse mercado aqui, né? A gente não quer ficar fora, ninguém que venda, que queira lucratividade, quer ficar fora desse mercado. O que eu preciso para fazer que isso aconteça? Saber escolher o perfil do meu funcionário. Trabalhar a capacitação minha e dele, né? Se eu não estou muito afim de ir atrás, eu tenho que me cercar de pessoas que corram atrás, que gostam de inovação, que gostam de tecnologia. Hoje não se consegue mais viver sem isso. A escolha da ferramenta certa, estou dando um exemplo aqui do CRM e do SIM. Pesquisas extremamente importantes para qualquer tomada de ação. Aqui eu falo um pouquinho de CRM, né, que é a maneira de eu gerenciar esse contato com o meu cliente, de eu saber como que ele chegou na minha empresa, se ele chegou pelo WhatsApp, pelo telefone, se ele veio no balcão, se ele já era cliente meu, se ele foi uma indicação. Tá? E
principalmente saber o que oferecer para esse cliente. Ou seja, a semana passada eu disparei um e-mail para alguns clientes que eu tinha que eu sabia que gostava de música, mas eu tinha um perfil muito pequeno, porque a gente estava patrocinando a orquestra lá e eu queria chegar assim, olha, Ivo, sabendo que você gosta de música clássica, de orquestras e tal, tem um evento assim, gratuito, babá. Ou seja, uma publicidade focada. Né? A pessoa, quando ouve isso, fala, pô, é para mim isso. Ela sabe, o cara me conhece, né? Isso a gente gosta de ouvir. Até pelo nome, a pessoa chega e chama a gente pelo nome e você, de repente, não sabe quem é direito. Pô, legal. Então, isso no ambiente digital é uma coisa também extremamente necessária. As vantagens de eu implementar essas ferramentas, né? Obtenções de novos clientes, melhoria de atendimento, coleta de sugestões e opiniões, prospecção de tendência, isso é bastante importante, a gente está ligado, a gente ter visão para o futuro, fazer avaliação de campanhas, retenção de cliente, né? A retenção de cliente e a aquisição de clientes, elas são muito caras, na verdade, né? Então, quem tem o hábito de fazer a tabelinha de custo disso sabe o quanto eu estou falando disso, quanto é caro. O que eu tenho visto bastante também, as empresas ainda fazem a publicidade enviando a marca, o nome e o que seu produto faz. Tá? Isso, com certeza, tem que ter. Mas não é isso que as pessoas querem receber. O conteúdo como a gente recebe uma avalanche de informações, cada vez mais se preza pela qualidade de produto. Ou seja, como que eu vou chamar a atenção do meu cliente? Que estratégia, que frase, que imagem. Né? O que eu vou oferecer para ele que ele venha conhecer meu serviço, para que ele venha conhecer o meu produto. Isso é difícil. E hoje, o consumidor, você tem um site na internet, ele entra lá, fazer uma pesquisa ou ver alguma coisa, ou mandar um e-mail para você. Se dá algum problema, ele não compara você, Casaril, site da Casaril, com o site de outra imobiliária. Mas, pô, na Amazon não acontece isso, no Netflix não acontece isso. Ele acaba comparando com os top que existem no mercado de sites, de aplicativos. Né? Então, se lança um aplicativo para celular, se ele não funciona legal, ele já detona você. Ou seja, se não tiver uma coisa bem estruturada, bem feita, melhor não fazer, esperar para fazer bem feita. Entender, na verdade, né? Hoje eu acho que é uma palavra-chave para eu poder atender. Eu preciso conhecer meu cliente cada vez melhor. Ou seja, a conexão que se pregava muito antigamente em marketing, que era a conexão física, a pessoa sentar, você puxar, bater um papo com ela, tomar um café, convidar ela para dar uma volta, alguma coisa assim, ela ficou extremamente mais obrigatória. Né? Eu preciso cada vez mais saber das informações. E como eu tenho uma quantidade de informações muito grande, é difícil de eu poder trabalhar isso se eu não tiver tecnologia. Né? Eu tenho um banco de dados lá de 10 mil clientes e eu quero selecionar determinado perfil. Se eu não tiver bem isso mapeado, se eu não pegar lá no balcão de atendimento, se eu não pegar no balcão de atendimento algumas informações dele, e daí você tem que ter uma equipe bem treinada para que a tua telefonista tenha a expertise de puxar uma informação. Daí a menina do balcão lá também pega outro tipo de informação. Se ele vira cliente, fica mais fácil ainda, porque você vai fazer um cadastro dele. Mas tem informações que não vão no cadastro normal. Tem, como gosta de música, gosta de aventuras radicais. Tem um conjunto de interesses que os nossos clientes, consumidores têm, que nós não sabemos. E que são áreas que nós podemos estar chegando neles de uma maneira mais discreta, mais tranquila, menos ofensiva, e que vai atrair a atenção deles para nós. Então, essa inteligência, na verdade, que o sistema de informação de marketing nos traz, tá? Nos dá respaldo para fazer esse tipo de abordagem. Simplesmente uma lembrança, né, de equipe coesa, de equipe bem treinada, capacitação constante, né, eu acredito muito em estudo. Algumas últimas recomendações, né, da internet e suas tecnologias vieram para ficar, revolucionaram o mundo e a forma de pensar, né. Mudou muito o serviço, né, e está mudando, na verdade. Eu tenho ficado bastante atento à área imobiliária, porque ela está sofrendo uma revolução
muito parecida com o Airbnb, onde é um dos principais concorrentes da rede hoteleira. E a gente já tem startups no Brasil aí. Eu vi uma reportagem domingo, Porto Alegre, mas já tem uma bem antiga em São Paulo. E qual é o pulo do gato para a gente lutar? Não lutar contra, né, porque também são concorrentes. O pulo do gato é que eles oferecem comodidade para o cliente, né? Imagine Uber, né? Para quem já andou de táxi em São Paulo, né? Hoje Uber é uma tranquilidade. Curitiba ameaçava chover, os táxis dava a impressão que ameaçava chover, os táxis iam tudo para casa. Ninguém ia trabalhar, mas não era. É muita gente procurando uma pouca oferta, né? Lei da oferta e procura. E acabava ficando difícil. Capacitar-nos cada vez mais, capacitar colaboradores, empenho, dedicação e busca de conhecimento. Procurar bons conselhos. O núcleo é uma área muito boa para bons conselhos. Eu tenho vivenciado isso. É o nosso amigo aí, Steve. Estou convencido de que metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos dos não-sucedidos é a pura perseverança. Essa é um pouquinho do apêndice de algum material que eu pesquisei para essa palestra, que essa palestra, na verdade, é um treinamento de empreendedorismo. Onde eu fiquei fazendo um resumo dele para estar apresentando, o tempo é bastante curto, mas quem quiser saber mais alguma informação, não estou vendendo consultoria, não tenho empresa eu atendo especificamente algumas empresas aqui na região, pode mandar e-mail para mim ou ligar o WhatsApp, que eu mando gratuitamente e com o maior prazer. Tá? Quero agradecer aí ao pessoal da CEF e a atenção de vocês. Muito obrigado. E se tiver alguma pergunta, estamos estourados no tempo, mas podem fazer. Perguntas para o café ali, então, naquele momento. Agora eu quero chamar o Ivo aqui na frente, então, o Ivo e o Gilson e o João, para nós fazer a entrega, João, então, dos certificados de participação aqui, o pessoal que esteve aí com a gente nessa manhã. Muito bem, pessoal. Obrigado, então. Obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns, Gilson, por explanar aí um assunto tão importante. E aí, nesse momento, convidamos a todos, então, para o delicioso café, então. Um bom dia para vocês, uma ótima semana. Obrigado. Quase.